Sejam bem-vindos a mais um LimiteCast. Aqui compartilhamos a história de pessoas comuns que venceram seus limites e obtiveram sucesso na vida. Hoje mais um episódio de número 14, não é isso? Número 14. Número 15, episódio número 15, com mais um convidado especial, mais um vencedor aqui em nossos estúdios. E você que chegou até aqui, fique ligadinho que tem muito ensinamento para você e muitas dicas também. Pois é, pessoal. Episódio de hoje temos aqui um palestrante, professor de teologia, um homem muito inteligente, casado, analista de perfil comportamental Febracis e muito mais. Nós vamos deixar que ele se apresente e receba com carinho em nosso podcast Presbítero Luiz Carlos. Olá pessoal, uma alegria muito boa estar aqui com vocês, enfim, é um privilégio poder estar aqui com vocês e você que está aí nos ouvindo aí, com certeza vai ter coisas aqui maravilhosas, fico atento aí, as perguntas aqui vai ser tudo assim de hora, não tem nada aqui marcado, nada aqui preparado de poder estar decorado alguma coisa, porque as coisas aqui que vai acontecer é assim, ó, é na hora. É isso Então, aí. gente, prazer enorme estar com vocês dois aqui e sucesso, viu? Cada vez mais. Que isso aí seja o início para abençoar outras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que de repente pode pegar uma ideia aí e virar um empreendedor, né? Com Verdade, certeza. é verdade. Presbítero, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter o senhor aqui conosco. E eu já começo fazendo uma pergunta-chave para desse episódio, né, especial do nosso podcast, que é a seguinte: qual é o segredo para ter um empreendimento de sucesso? Primeiramente, sonhar. Eu acho que tudo inicia de um sonho, tá? Depois, ter disciplina. Por que disciplina? Porque você tem que conhecer o que você quer fazer, o que é que você quer iniciar. Então, você sonha, tem disciplina e o terceiro, não é tão pouco importante, mas necessário, o foco. Porque tudo que você foca, expande. Então, esses 3 pontos aqui, poderia falar outros, mas a princípio, ter um sonho, ter disciplina e foco. Bom. Pois é, pessoal. Já iniciamos, já lançando uma pergunta aqui pesada para ele, porque a gente vai absorver o máximo que a gente pode. Vamos espremer ele aqui para levar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque, afinal de contas, uma pessoa que nem o presbítero Luiz Carlos, que veio aqui ao nosso podcast, não cobrou nada para vir, tudo é um palestrante que vai em grandes empresas aí palestrar, recebe por isso. E ele, quando a gente fez o convite com o maior carinho, ele atendeu o convite, está aqui com a gente. Então a gente pede até que você valorize, porque não é para qualquer um estar levando esse homem aqui no podcast não, viu? Mas o LimiteCast tem esse... Já tem até pessoas perguntando, Diego, rapaz, como é que vocês fazem para levar essas pessoas no podcast de vocês? Aí eu disse, é Deus, só pode, porque a gente faz o convite e eles atendem, né? E vamos para a segunda pergunta, né? A gente já iniciou com tudo, como a gente disse aí, mas vamos conhecer um pouco melhor da vida do presbítero Luiz Carlos. Você sempre morou em Juazeiro, nos conte um pouco de sua infância, juventude, quem era o Luiz Carlos de antigamente. Mas assim, Juazeiro, eu venho conhecer Juazeiro em 2003. Sim. Na verdade, 2003. A empresa Exótica Calçados. Aí eu vim morar em Petrolina e aí preferi vir morar em Juazeiro e trabalhar em Sim. Petrolina. Então trabalhamos ali uns 6 anos. Retornamos, a empresa fechou e em 2007 a Master Magazine nos trouxe para cá, a gente ficou uns 10 anos com a Master. Depois a gente ficou 6 anos com o Torto. Nós fomos para Recife pela Narciso e retornamos em 2023. Então, nós temos aí mais de 20 anos aqui no Vale do São Francisco. Minha filha nasceu em Juazeiro, tem 19 anos, e eu sou recifense. Ah, você é de Recife, Sou de no caso, Recife, né? sou pernambucano, mas o coração é baiano e já é cidadão baiano. Com Em certeza. nossa infância, eu nasci no Mangue, em Recife. Eu morei no Mangue. Esse mangue é o quê, Fred? O Mangue tem a praia
Quando a praia enche, ela sobra em algum local. E aí Sim. vira um mangue, tem caranguejos e tal. E minha mãe fez uma Ah. casa lá. A primeira casa foi chamada de palafita, que é de madeira. Embaixo fica as águas, né? Sim. Depois aí foi aterrando. E é tanto que a gente chegou numa casa de palha, parede de palha, porta de palha, piso de lama, que quando chovia o mangue subia. E a felicidade da gente, eu era criança, era que quando a maré baixava, tinha um caranguejo para comer de Olha. manhã, tarde e de noite, né? Então nossa mãe trabalhou em casa de família por muito tempo e trazia o salário, era resto de comida da patroa. Então foi uma vida assim muito sofrida, mas vencemos, graças a Deus, Graças a vencemos. Deus. Né? Com 28 anos eu aceitei Jesus, passamos 5 anos na PE, na Polícia do Exército, foi onde ali a gente começou a trilhar um pouquinho mais de profissionalismo. Hoje meu irmão Carlos é contador, o outro meu irmão é aposentado, minha mãe tem 98 anos, está viva, Ah, vivo, vive vivo. bem, graças a Deus, uma história boa. E é isso aí, é o Luiz aqui, eu digo que é o LCR, Liderança, Comunicação e Resultado. Aí tá certo. Então, entramos no comércio depois que saímos do Exército, como serviços gerais. Não foi fácil. Você sai do Exército como terceiro sargento, normalmente você vai ser vigilante ou você vai ser polícia. E eu preferi ir para o comércio, porque eu vi a oportunidade de dali avançar um pouquinho na vida profissional. E de serviços gerais chegamos a diretor de empresa. Né? Então, hoje nós temos aí 30 anos trabalhando no comércio, desenvolvendo novos gerentes, desenvolvendo equipe de venda, fazendo os empresários ganhar mais, avançar mais, e automaticamente a gente ganha. Eu digo que a história é, eu decidi ser o José, quebrar pedra, né? E avançar na vida profissional. Com certeza. Presbítero, outra pergunta. Essa disciplina, no caso, o senhor adquiriu nesse tempo que o senhor estava no Exército. Positivo. Entendeu? 5 anos no Exército nos ensinou, primeiro, o respeito, né? A conduta, que é importante, porque hoje muita gente não leva isso a sério, porque quando você tem a disciplina, você começa a ter pessoas lhe vendo. Eu digo Sim. que o ser humano como é que eu posso dizer, uma vitrine. Entendeu? É uma vitrine. Então, você não sabe quem você está atendendo no começo. Sim. E essa oportunidade eu tive em atender pessoas que foi chamada a atenção. Então, a disciplina eu aprendi muito no Exército e com a minha mãe, porque ela hoje tem 98 anos, eu estou com 52, vou fazer 53 dia 8 de agosto, e ela nunca me apresentou um tio. Eu não tive pai, sou filho de mãe sem pai, mas ela não trouxe nenhum homem para dentro da nossa casa para nos sustentar. É mesmo. Ela se esforçou, e até brincando com ela às vezes, eu digo, mãe, teve ou não teve? Ela disse, me respeita que eu sou filho. Então assim, são 3 filhos homens, e que ela nunca trouxe um homem para dentro de casa. Caraca. Se ela teve, a gente não sabe. E ela sempre foi evangélica? Não, não. Minha mãe aceitou Jesus com 80 anos. Pastor Manuel Marques pregando. Ela veio me visitar em Juazeiro, Olha. meu irmão, e foi para um culto e o pastor Manuel Marques estava pregando. Quando terminou o culto, ela chegou dizendo, eu quero Jesus. Meu Deus. E a gente, pela idade, rapaz, eu acho que mãe se empolgou demais. Mas quando chegou em Recife, pegou o avião para Recife, ela disse, eu quero Jesus. E aí, para a graça de Deus, a gente tem um duplex em casa, minha mãe mora embaixo, eu morava em cima. Foi morar um pastor Olha. no duplex lá. E até hoje mora, né? E ela foi, aceitou Jesus e até hoje. Meu irmão também aceitou, é diácono da igreja. Então é coisa maravilhosa para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. É aquilo, né? Aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e tirar bom proveito dela. Hoje a gente viu, né? Vê o perfil do presbítero Luiz Carlos, já tem um currículo vasto, já passou por várias empresas, hoje é palestrante, ensina aí a muita gente. Mas, presbítero, quando foi que o senhor descobriu esse desejo, esse dom de ensinar? Eu sempre brinco. O senhor E pode a aproximar necessidade- um pouco do microfone que... A necessidade foi que me fez avançar. Porque você mora lá no mangue, né? E normalmente o pessoal chama de favela, né? Sim.
alagado. E você vê o final daquelas pessoas lá. E você diz, poxa, eu que preciso só de uma oportunidade. Então, quando eu saí do exército, eu fiquei, assim, sem visão, diz assim, meu Deus, e agora? Não tinha ainda a leitura que precisava ter. Sim. Então, eu fui para uma primeira empresa séria, procurei uma empresa séria, pesquisei sobre essa empresa, e eu descobri que ela tinha era uma rede. E aí veio a ideia seguinte, eu entro lá como serviços gerais, limpando o chão, e me desenvolvo lá. Foi dito e feito. Na época eu não era assim cristão, mas a minha mãe sempre foi religiosa. Na minha casa tinha a foto do Papa João Paulo II, aí tem que beijar a mão dele toda de manhã para dar a benção. E minha mãe rezava na mesa todas as 6 horas que ela estava em casa, para a gente poder tomar o café adoçado com farinha, que era o que a gente tinha na época. Fora o caranguejo, que aí já era a natureza que dava. E aí eu entrei como serviços gerais. Com a disciplina que eu aprendi no Exército, e o Exército também ensina você também a ser humilde sem querer, porque você lá passa por um processo de fazer muitas coisas que você não faz em casa, né? Varrer, lavar banheiro, forrar a cama, andar limpo, organizado. Respeitar os superiores. Era só sim, senhor e não, senhor. E em casa, às vezes, a gente não tem essa disciplina. Então, eu foquei em desenvolver. Então, eu vi as oportunidades chegando e fui tendo. Então, comecei com serviços gerais, passei por todos os cargos básicos da área. E aí eu cheguei à gerência. Depois da gerência, a supervisão. E depois da supervisão, aí 10 anos nessa empresa, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa. E aí, daí em diante, foi só convite. E hoje as pessoas dizem, Luiz, o que é de diferencial no comércio? Eu posso falar do comércio, que é o varejo. Sim. É você entender de pessoas. Eu sempre digo que quem não entende de pessoas não entende de negócio. Então, trabalhei com remédios, com roupa, com sapato, com acessórios, cama, mesa e banho, e agora eu trabalho com móveis elétricos. E aí você diz, qual foi o diferencial? Pessoas. Porque produto todo mundo tem, preço todo mundo tem, mas a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, nem todo mundo tem. Então, André, essa aí é a jogada que Deus me deu. Então, eu comecei a aprender tudo que era para ser feito, para depois você ensinar. Isso. Tá entendendo? Então, minha primeira escola foi salão de venda. Então, quando eu comecei a ensinar, foi o que eu aprendi no salão de venda. Sim. Depois, eu fiz o curso de formação de No salão de venda que o senhor fala é como vendedor, prática. né? a prática, como vendedor, como faxineiro, Sim. como recepcionista, como balconista, como estoquista, Pisos de loja ali. piso de loja no geral. Então eu fiz todas as funções eu passei. Só mudou de produto. E depois o cargo de acordo com a necessidade da empresa. Então, esse aprendizado aí é único. Faculdade não lhe dá. Entendeu? Curso técnico não lhe dá. Então, o que lhe dá realmente a prática é o salão de venda. É o ombro a ombro com o cliente, entendeu? Então, foi por aí que eu aprendi. Depois eu me formei em administração, tá? Depois fiz pós-graduação na área. E em 2022 eu fiz o meu business. Tudo na área, ou seja, eu estudei para o comércio, para o negócio. E aí veio o curso de coach, Master Coaching pela Febracis, né? Todos os cursos de Paulo Vieira. Eu sou ministrante, fizemos toda a grade, que ele chama de Golden Belt, da área de Caraca, coach. velho. Então, na pandemia, eu prestei serviço para 50 pessoas e foi pro bono, a gente chama de pro bono para não dizer de graça. E aí, entendeu? Pro bono, e todas as 50 foi um resultado fantástico. É tanto que a gente saiu na revista Isto É, como o melhor Master Coach do Norte e Nordeste, em especial do Vale do São Francisco. O senhor Foi. foi mesmo. Porque a gente prestou serviço para essas pessoas sem esperar financeiro. Claro que alguns, pela graça de Deus,
teve um bom desempenho, Depois entre nos o- deu alguns presentes. Tá certo. Então, teve alguns presentes que eu não posso estar divulgando os nomes, mas foi assim, eu peguei um caso mesmo de uma médica que ela tinha um trauma de ser sido estuprada pelo pai. Só que ela é bem sucedida médica, o Sim. marido oficial de uma instituição militar, que eu não posso quebrar muito, e ela estava rejeitando o marido e não aceitava uma médica assim, extraordinária. Não só esse caso, teve vários casos nesse Sim. sentido. E desses 50 assistência que eu dei como Master Coach, e no período da pandemia, não foi pessoal de São Paulo, pessoal de Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro, entendeu? Tive pessoas de fora do país, mas brasileiro, que aí direcionaram para mim e a gente deu esse apoio como coach. Porque a pessoa pergunta, o que é um coach? Um coach, ele é uma pessoa que ele não tem curiosidade. Ele só faz pergunta e tira de dentro da pessoa a melhor versão dela. E aí com técnica, porque a preparação de coach é uma alta performance, Sim. ele traz uma alta performance. Aí a gente tem vídeos, a gente tem livros, a gente tem filmes, tem as atividades semanal, porque o encontro é um encontro por semana, e a pessoa tem umas atividades. Se ela não fizer essas atividades, a gente para e cancela. Yeah. E se caso for pago, que não é barato, a gente devolve o dinheiro, porque o objetivo não é o dinheiro. O objetivo é o resultado que a pessoa vai estar na alta performance dela, de trazer a melhor versão, de poder ela avançar na vida. Então, assim, foi coisa extraordinária. Show demais, viu? O povo tá adiantando, velho. Tem umas perguntas aqui mais na frente sobre esse assunto, mas é tão gostoso ouvir e falar, porque isso aí causa uma curiosidade na gente, Sim, né, sim, Diego? verdade. Principalmente a gente como apresentador. A gente, quando tá aqui sentado, a gente tá como você aí do outro lado da tela, muitas vezes sem entender nada, assim, querendo mesmo aprender. E às vezes a gente até pesquisa sobre o assunto, mas não tem essa profundidade que o entrevistado passa para nós. Com certeza. Aí voltando a 30 anos atrás aí, mais ou menos, quando o senhor se destacou nessa primeira empresa, o senhor passou 10 anos, começou como Serviços gerais. serviços gerais e foi subindo Estoquista, degrau em degrau balconista. e chegou até a gerência dessa empresa. Houve por parte dos outros funcionários algum tipo de falta de crédito, assim, que você não ia chegar onde você chegou? Quando você começou a se destacar aos poucos ali, tinha pessoas que olhavam para você assim, tá querendo se amostrar, alguma coisa do tipo? André, a pergunta que você me faz lembrar algumas dores que já estão curadas. Eu posso falar isso. Quando eu assumi a parte de segurança da empresa, naquela época era muito rígida a segurança. E os roubos eram muito altos. E aí eu assumi a parte de segurança e fui assumir a supervisão da segurança. E a gente tinha em torno aí de assalto, 30 assaltos por mês. E foi diminuindo. Então, essa empresa só botava gerente quem tinha terceiro grau de faculdade. E aí, quando foi a oportunidade de eu chegar a gerente, se juntaram uma turma de gerentes e não para eu não ser gerente. Yeah. Porque eu fui o faxineiro deles, entendeu? Porque eu fui o balconista deles. Eu fui o fiscal dele. Sim. Então eles não aceitavam. E naquela época eu não tinha o terceiro grau. E aí o assunto foi para o dono, doutor Janus. E na época ele me chamou e disse que conhecia já meu trabalho por ouvir falar. Fábio era um que serviu o exército, foi um oficial do exército, e me viu uma possibilidade de crescer, ele me deu essa oportunidade. E aí não foi fácil. Tá? Não foi fácil porque houve uma rejeição, houve um boicote. Mas pelo passar pelo exército, isso aí foi fichinha. E naquela época eu era mais afoito, entendeu? Eu ia mais para frente e Sim. batia de peito e sofri muito, mas deu tudo certo. Mas eu poderia ter feito com menos dores. Sim. Então hoje, pela técnica, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, hoje a gente não entra mais de peito Sim. em confusão sem necessidade. Mas naquela época eu entrei mesmo e fui em trancos e barrancos e consegui aí sobreviver lá 10 anos
até uma empresa me levar para o encontro dela. Mas hoje, se você assim, Luiz, faria tudo de novo, faria tudo de novo. Mas lembrando que aquelas pessoas, eu hoje tenho pena delas. Sim. Eu tenho pena, porque na época a gente colocou mais de 12 pessoas na justa causa. Meu Caso de Deus. roubo, entendeu? E a gente sabe que a pessoa nunca vai aceitar, né? E a família nunca vai entender. Então a gente combateu muito a questão de roubo interno. Caraca, velho. Pelo senhor ter vindo do exército, o senhor veio com a rigidez do exército Isso. e por agir com justiça para demonstrar o seu trabalho, você só estava agindo certo. Isso. Mas por causa de você estar agindo certo, algumas pessoas que estavam agindo errado se rebelaram contra você, né? Era apenas fazer o certo, né? O necessário. Aí hoje a gente canta aquela música, sobreviver, adorando, mas não foi fácil não. Não, porque acontece Hoje, isso aí mesmo. se fosse nos dias de hoje, talvez não faria, no tempo de hoje, na forma de hoje, talvez não faria daquela Sim. forma. Ia ser tentar mais ter uma misericórdiazinha, de uma né? outra forma. Isso. Como depois, já como supervisor, como diretor de empresa, a gente teve uma forma diferente de fazer com as pessoas. Eu tive um caso mesmo de uma grávida que ela botou um atestado falso. Atestado falso é justa causa. E se o médico quiser, 3 anos de cadeia. Meu Deus, é mesmo, não Isso é sabia lei, não isso dessa é lei. coisa. Isso é lei. Tá? Ah, Atestado falso é justa causa. E se o médico quiser botar para dentro, porque está lá a assinatura dele, dá 3 anos de cadeia. Então, eu fui para essa pessoa e ela confessou. E ali a gente resolveu. Mas já teve um outro caso em outra cidade, Salvador, que a pessoa segurou e disse que ia para o sindicato e bateu de frente. Eu disse, tá bom, pode ir. Resistiu. E aí deu justa causa. Só não deu polícia porque o médico não quis. como é que o senhor descobriu que era falso? Como é que É vocês o agem seguinte, pra as isso? pessoas pensam que engano e nunca acontece de você descobrir. Primeiro você vai ver, você pode, exemplo, um gestor, vai até no posto, entendeu? E um médico sério, ele não vai querer assumir uma coisa errada. Sim. Tá entendendo? Então ali, às vezes, um parente que está na recepção do posto, entendeu? Teve um que disse, não, foi meu noivo que me deu atestado médico para eu ficar em casa. Eu disse, esse noivo tá bom para tu, vai levar tu pro inferno. E aí a gente resolveu coisa e tal, e se cumpriu. Mas já teve outro, não, que ia, que não sei o que, tal. Aí, tá bom, estamos tranquilos. Então, o advogado segue seu juízo. E foi comprovado, não tem para onde fugir. Tá, então tem casos como esse, entendeu? Tem muitos casos de pessoas ser pego com produto, tá entendendo? Agora, assim, são muitas coisas que você tem que ser. Aí você diz, Luiz, e como resolver isso? Treinamento e concentração. Aí, a partir daí em diante, nós fizemos seleção de uma semana. Então, a pessoa começava na segunda-feira, era palestras, entendeu? Teste do dia a dia. E no domingo a gente dava a prova e o resultado. Então, de segunda-feira a domingo, 70% já desistia. Então, você já se livrava dessas pessoas, entendeu? Que não quer trabalhar. Ela quer dar trabalho. E aquele realmente que precisa, que necessita e que vai querer seguir em frente, são indisciplinados. Isso nem todo empresário entende, nem todo comerciante entende, nem todo RH entende, porque hoje tudo é justiça, né? Sim. Hoje tudo é justa causa, é assédio moral. Infelizmente hoje é muito mimimi. Só que as empresas sofrem, porque esses mimimi vai para dentro da empresa, em vez de você ter profissionais certos no lugar certo, fazendo a coisa certa, você tem aquilo ali só matando a hora e, infelizmente, achando que é um órgão público que não precisa dar resultado. E seguindo esse tipo de seletiva, né, você acaba evitando problemas lá na frente. Não que vai deixar de existir, que infelizmente sempre vai ter um caso ou outro, mas não com uma certa quantidade, se seguir dessa maneira. Correto. O senhor aí citou que já tem mais de 20 anos aqui em Juazeiro, não é isso? 20 anos. Passou por várias empresas. Eu queria saber se o senhor lembra quais são todas elas e se sempre foi os mesmos cargos. Quando eu vim já por lado de
de Juazeiro e Petrolina, já veio com um gerente. Sim. Gerente comercial, ou gerente de loja, ou gerente de venda. Se você chamar gerente comercial, gerente de loja, gerente de venda é a mesma coisa. Tá? É para tomar conta da loja, cuidar da equipe e fazer a venda acontecer. Em seguida é que a gente galgou as partes de supervisão, né? Chegamos na diretoria de alguns. E também a gente começou a dar consultoria sem ser assim aberto. Sim. Dar apoio a alguns pequenos empresários, pequenos comerciantes, que a gente vai ali e dá toda aquela parte logística de gestão do negócio, de arrumação de layout, treinamento de gerente, treinamento de equipe de venda, função do estoque na parte de venda, toda na parte comercial, né? Dar um apoio ali no marketing, algumas ideias de comercial. Então, assim, aqui na Bahia, em especial em Juazeiro, a gente passou pela Master Magazine e o Torra Torra. Mas tem outros pequenos empresários que eu não posso ainda abrir, que a gente trabalha mais, assim, próximo, assim, como um amigo, como família, como irmão. Tipo Arc Modas, né? Seu João, Dona Célia, é uma família para mim. Como também Alto Estilo Noiva, né? Que é a irmã Elza, né? E a sua família ali, suas duas filhas, seus genros. E a gente daquela ponto ficou mais família, né? E teve outros que a gente trabalhou mais na parte de empresariamento mesmo. E aí, como supervisor, no caso, o senhor viajava também para fiscalizar, liderar outros gerentes, no caso, funciona assim? O supervisor, dependendo da empresa, né? Você tem que visitar as outras cidades, tem que acompanhar a equipe, acompanhar o gerente, acompanhar os números, os resultados. E aí você também tem que ver a possibilidade de abrir outras lojas, de ampliar a loja. Então, assim, você tem mais um gestor mais estratégico, podemos dizer, mais com foco no operacional, que está ali, é o piso de loja, né? Porque o estratégico é aquele que planeja na retaguarda como avançar mais o negócio. E o operacional é quem está realmente diretamente com a equipe e com o cliente, que a gente chama de pequena empresa. Show de bola. A próxima pergunta, a gente vai sair um pouco dessa área do empreendedorismo, do senhor como coach, mas e perguntar a questão do casamento. A gente sabe que isso também está muito ligado ao sucesso na área profissional da gente. Quando foi que surgiu o casamento? Como foi que você conheceu sua esposa? A gente percebe também que o senhor é um cara muito família, né? É filha única, né, que o senhor tem? Ana Luísa. E aí, conte um pouco dessa história aí. Mas olha, tudo eu vou levar um pouquinho para minha mãe. Sim. Eu vi minha mãe assim, pelejando. Estou tentando segurar aqui para não levar a emoção, quero levar o racional hoje. Eu vi minha mãe pelejando para tomar conta de 2 filhos, aliás, 3 filhos, e eu caçula. Então, eu não achei aquilo bacana. Então, com base nisso, independente de religião, porque eu não era religioso, não tinha assim, uma crença no ser católico, como acompanhar minha mãe, eu decidi ser diferente. De realmente ter um casamento, ter uma família, ter realmente algo diferente do que a minha mãe teve. E daí eu foquei pedindo a Deus uma esposa. Eu ainda não era evangélico, aceitei Jesus com 28 anos. Aí o momento do exército, algum momento eu tive algumas pessoas me falando um pouco, mas aquele pensava na visão militar, não tinha como chegar um pouco na igreja. E aí eu comecei a assistir um programa chamado Fala que eu te escuto. E aí, assistindo Fala que te escuto, botava um copo d'água para tomar, água santa. E naquela época não tinha hoje tipo um programa de casos. Era realmente, eu lia uma palavra, dava a mensagem e eu recebia. E aí, assistindo tanto, na madrugada, fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. E aí eu pedi a Deus, Deus, eu quero ir para tua casa. Eu quero ir para tua casa, eu não sei para onde vai ser. Eu não quero escolher. E eu quero uma filha tua, eu quero ter um casamento, eu quero... E comecei a dizer como é que eu queria. E aí, um belo dia, uma amiga de trabalho, Elisa Fama,
Disse, seu Luiz, eu era o gerente dela, ela era operadora de caixa. Seu Luiz, vai ter um culto lá na minha igreja. O senhor não quer ir, não? Aí eu disse, eu vou. Ela disse, o senhor tem um jeito de crente. Eu disse, isso não, tem muita coisa para melhorar. E fui. E fui no Templo Central de Recife. Rapaz, lotado. E o pregador era americano. Se você perguntar assim, qual foi a mensagem? Eu não entendi. Não entendi, foi. E o cara falava inglês, o outro falava, gostava. E aí a Elisafã estava no grupo e a irmã da Lé estava nesse culto. Olha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, tal. A Elisafã, essa aqui é a Dalete. E eu chamo ela de Gorete. E ela olhava para mim assim, fechava a cara toda fechada, toda, sabe? Toda Toda poderosa. E eu disse, rapaz, como é que chega esse negócio aí? E a Elisafã foi. Eu disse, rapaz, vai lá Eu morava em Olinda. E a Elisafã em Paulista. Olinda e Paulista fica próximo, né? Sim. Fica, é Paulista, Olinda e Recife. São cidades coladas. E disse, vamos lá no culto na minha cidade. Eu disse, vou. Aí fui. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Eu levantei a mão e aceitei Jesus. E aí consegui dar letra. Jesus tocou no coração dela para ter misericórdia de mim. E aí eu fui para casa dela e pedi namoro, a gente namorou um ano, noivou um ano e casamos. Tá? Após o casamento, a gente veio para a Bahia, foi lá assim, rápido. Sim. E hoje eu vejo que a minha base é a família. Eu sempre digo que nenhum sucesso ministerial e nenhum sucesso financeiro ou empresarial justifica o fracasso de uma família. E hoje, a minha base, o meu ministério, o meu respirar, o meu viver, o Deus está aqui hoje com vocês, é a minha família. É da Lete, é a Ana Luísa, e eu não troco por nada. E o comércio que eu trabalho há 30 anos não é fácil. Ele é prostituído em tudo. Quem não tiver um equilíbrio, não tiver raízes, se não tiver um ensinamento raiz, tá? Eu digo até que o exército também tem esse problema também. Alguns se desviaram para a droga, se desviaram para a prostituição, para o homossexualismo, para a facilidade do dinheiro, alguns foi preso. E eu fui trabalhar no PIC, no Piloto de Investigação Criminal, e acompanhei tudo. O comércio do mesmo jeito. Se você não tiver um cuidado, você entra casado e sai solteiro. Com certeza. Tá entendendo? E nesses 30 anos eu louvo a Deus, adoro a Deus, agradeço a Deus, porque eu estou aqui há 20 anos, eu não tenho uma vírgula para falar de mim nesse sentido, e eu peço a Deus que é a graça dele, é a misericórdia dele, eu não sou nada, mas até agora ele tem me sustentado, e eu digo a você que família para mim é tudo. Manda um beijo aí pra irmã da Lete, pra Ana Luísa. Mandalete, ela agora está no ensaio lá das senhoras, né? Mas eu vou assistir. A Ana Luísa está na faculdade lá na FACAP. Meus amores, beijo. Aí eu fui na rádio em Recife, e ainda era namorado ainda, e tinha um programa da igreja. Da igreja. Aí eu disse, vai, manda uma mensagem para a Dalete. Aí eu disse, não sei se eu sei. Se sei, eu não sei. Só sei que por ti me apaixonei. Ela ficou uma semana de mal de mim. Com vergonha. Disse, moça, eu não faço mais não, que eu acabo o namoro. Eu disse, vixe. Ela ficou uma semana de mal, porque assim, todo mundo ficou zombando de mim. Que é isso que o Luiz fez pra tu aí? Eu disse, mas pouco saiu. Mas é isso aí, filho, beijo, te amo, você é o ar que eu respiro. Deus te abençoe. E você é o que me deu a Ana Luísa, que hoje é a nossa razão de vida. Então, nossa razão de vida, minha e da Lete, é cuidar da vida espiritual da Ana Luísa. Não é nem a parte de faculdade, na parte que eu sei que ela é inteligente, ela vai conseguir. Mas a parte espiritual ainda depende de mim e da Lete, da minha esposa, da Lete, a respeito disso. E a gente tem esse muito cuidado com isso. Então, pegando um gancho aí em tudo que o senhor falou, o sucesso profissional também tem ligação com o casamento bom, né? Não é ligação não, é a base. É a base. É a base. Todo sucesso sem uma família com base, lá na frente tem luz. Tem muitas coisas. Eu vejo isso até na vida de muitos empresários que chegaram no auge e hoje não tem família. Né? Como
conheço muitos irmãos também, porque Deus me permitiu morar nas principais capitais do Norte e Nordeste, tanta viagem, né, com as empresas, e a gente vê as pessoas avançando financeiramente e se acabando familiarmente. A gente vê amigos crescendo no seu ministério, mas a sua família longe da igreja. Então a gente vê tanto na parte social, empresarial, como a gente vê também na parte, como eu posso dizer, ministerial, Sim, sim. né? Ministério com sucesso e os filhos longe de Jesus. E a esposa longe de Jesus. Aí você está com muito dinheiro, empresarialmente, socialmente bem, mas a família está em outro mundo. Então eu vejo que é a base. Sem ela, nada vale a pena. E quais os conselhos que o senhor poderia dar para casais, tanto para homem como para mulher, para manter um casamento firme e próspero em todas as áreas, assim? Eu vejo que primeiro o casal tem que verificar quem é que vai ser o provedor. Uhum. Porque eu vejo que hoje, por muitas historinhas, aí você fala, Luiz, o que é historinhas? Historinhas, ela pode ser verdade, ela pode ser brincadeira, ela pode ser mentira. Mas não deixa de ser historinhas. O que é historinhas? Tudo que eu conto para justificar meu fracasso. Entendeu? Então, as pessoas falam muitas historinhas para justificar um filho afastado, uma filha afastada, uma mulher, uma esposa que não acompanha no ministério, entendeu? Não dá um acompanhamento junto, ou seja, ele está levando nas costas sozinho, ou empresarialmente. Então as pessoas contam muitas historinhas, e eu vejo que as historinhas é que alimenta, entendeu? Você a se acostumar. Então eu acredito que o casal, quem sou eu para dar exemplo para alguém? Aqui eu só posso falar o que eu vivo. Sim, sim. Agora, se vai funcionar para alguém, não sei. Mas o que eu vivo hoje. Alguém tem que decidir quem vai ser o provedor. Por quê, Luiz? Porque a partir do momento que os dois são provedores, quem cuida da casa? E se você tem filho, quem cuida dos filhos? Aí você diz, bota uma babá. Os dois Beleza. passam o dia Mas o todo nome fora de dela é o casa. quê? Babá. Nada contra as babá. Minha mãe foi uma babá. Uhum. Minha mãe foi uma cozinheira. Minha mãe trabalhou em casa de família. Nada contra. Eu estou falando o seguinte, é a família. Nada contra a babá. Nada contra quem cuida, quem cozinha numa casa. Mas a responsabilidade não é da babá. Ela pode dar ali alguns momentos ali, mas quem é que cuida da casa? Tá entendendo? Eu vi, acho que a Hillary Clinton, que era o presidente Bill Clinton Uhum. dos Estados Unidos, dizer o seguinte, olha, enquanto os meus filhos eram criança, adolescente, e ainda não decidiram o jogo que ia ser, eu fiquei em casa e cuidei deles. E dei apoio do meu marido ser presidente. Ela formada em Direito, ele formado em Direito, e ela disse, não, você segue e eu cuido da casa. E não tem nada de cristão, pelo menos assim, de religião. Sim. Veio o pensamento. Aí nós somos cristãos, somos evangélicos, estamos em Deus, aí todos os dois saem para a batalha e a casa fica com quem? Fica uma brecha, né? Adolescente cuidando de adolescente. Adolescente cuidando de criança. Jovem cuidando de adolescente. O que vai dar certo? Ah, Luiz, pode dar certo? Não sei. Só que eu não quis arriscar. Tá entendendo? E até hoje a gente acompanha a Ana Luísa de lupa. Sim. De lupa. Porque, mas já está jovem, mas é de lupa. Porque é o nosso papel. É o nosso papel. Aí você pode dizer, se você qualquer dia chamar ela para cá, Luiz, nós venha para cá, para eu quero descobrir como é que é ser filha do Luiz. Tem hora que a gente brinca e diz, mas seu pai vai bater em você, meu pai nunca bateu em mim. Mas pergunta ela para conversar.
só sai da conversa depois que sai o entendimento. Então, eu vejo que a base é quem vai ser o provedor. Sim. E aí o outro pode trabalhar? Pode, mas lembrando que a prioridade, alguém tem que estar na casa cuidando. Então a irmã da Lélia decidiu, olha, a irmã da Lélia ganhava mais que eu no início. A irmã da Lélia ganhava 3, 4 vezes melhor do que eu. Mas eu nunca disse a ela, sai do trabalho. Sim. Porque eu disse, eu mandar sair depois ela passar fome, eu vou arrumar um problema Aí para lá mim. e ficar jogando na cara. Mas eu deitava meu joelho e dizia, Senhor, me dê condições para minha esposa ter tempo para o ciclo de oração. Senhor, me dê condições para que minha esposa poder estar mais dentro da tua obra e eu possa estar sendo o provedor. E foi o que aconteceu. Deus abriu as portas, nos abençoou. Não me acho inteligente, não me acho o top das galáxias, não me acho o cara, não me acho nada. Apenas eu pedi a Deus uma coisa. Eu não quero mais que ninguém, para não vir a soberba, mas também, Senhor, eu não quero menos que ninguém, para não vir a murmuração. Sim. Aí ele perguntou, o que é que tu quer? Eu respondi, eu quero ser diferente. Show de bola. Agora a gente vai voltar um pouco para a base, né, a chave desse episódio. E a próxima pergunta até pode parecer uma pergunta simples, mas a gente está com um especialista aqui e a gente queria saber dele, né? O que é ser um empreendedor? Eu vou falar na linguagem LCR, Liderança, Comunicação e Resultado. Sim, Coincidentemente é meu nome. Luiz Carlos Rodrigues. Olha, o empreendedor é aquele que realiza sonho. Olha para cá, você vai ler um monte de tese lá. Mas deixa eu explicar. O que é o empresário? O cara que sonha. Só que ele não tem tempo. Captou? Ele sonha, ele quer uma empresa, ele quer um império. Só que ele pode estar em tudo que é canto? Não. Então ele precisa de alguém. E esse alguém é quem? O empreendedor. Porque o empreendedor, ele não precisa ser empresário. Não precisa ter CNPJ ou inscrição estadual. Ele pode ser uma pessoa física que tem a experteza do negócio, daquele empreendimento, e ele vai para dentro e faz. Faz sentido? Então, para mim, o empreendedor, o empresário, vamos lá, o empresário sonha, e o empreendedor vem e realiza o sonho. Aí você tem que separar o comerciante do empresário. Todos os dois têm CNPJ? Pode ter. Tem que ser um estadual? Tem, mas tem diferença. Enquanto o comerciante, ele sonha pouco, ele quer só ter um local que ele possa ter o pão de cada dia, o empresário, ele quer ter um império. O comerciante, por sonhar pouco e pensar pouco e não acreditar muito, ele não quer ninguém para ele treinar. Ele quer alguém já com experiência. E aí ele bota para dentro da casa dele aquele que ninguém quer mais. Eita. Faz sentido? Faz, Sim, faz. sim. Aí, em vez dele ter uma solução, ele tem dois problemas. Já o empresário, ele traz as pessoas, tem um RH, tem um departamento bacana, e ele faz o quê? Capacitação. Aí vai uma dica aí, vai ter gente que vai ter raiva de mim, viu? Mas não fique com raiva de mim, não. Não fique com raiva de mim, não. Eu vou ser o Luiz aqui. A ideia da visão para o comércio, uma pessoa de 18 a 25 anos, ela vai produzir muito mais e ela vai ter mais sonho. Sim. Ela está no período de realizar, estudar, ela de começar a querer um carro, querer uma casa, casar. Assim, ó, e se ele entrar numa empresa de um empresário que tem treinamento, capacitação, então ali para ele tirar pessoas para algo maior é mais fácil. Mas depois dos 30 anos, escuta aqui que eu estou dizendo, depois dos 30 anos, a pessoa não conseguiu um carro, não conseguiu uma moto, não conseguiu uma casa, não conseguiu um casamento e não tem nenhum velocípede. Infelizmente, essa pessoa ela tem problemas emocionais. Pode ser curada? Pode.
se a pessoa quiser. Mas se ela não quiser, então essa pessoa vai trabalhar para ganhar um salário mínimo de 1.412, dependendo da cidade, que não tem um salário do comércio que é um pouquinho maior. Ele vai trabalhar ali triste, com raiva e dando problema. Porque ele não vai para outro lugar, porque não tem ninguém para ele querendo pagar ele um pouquinho a mais, e ele fica ali o resto da vida Fazendo raiva. prejudicando aquele comerciante. É. Porque ele não está ali por prazer, ele não está ali por realização, ele não dá crédito àquela empresa que ele está ali por mérito. Então, é esse cuidado. Então, o comerciante, ele se limita, ele não desenvolve pessoas, às vezes não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não tem ambição. Não estou falando de ganância, ambição. Ganância é que é ruim, mas ambição de quê? Ter mais lojas, ter pessoas para pagar bem, ter um gerente para ganhar bem, de acordo com o seu faturamento, e pagar ele por meritocracia, e não simplesmente botar um valor aonde você está numa cidade que é mais desafiadora, que você precisa ali treinar seus colaboradores, você precisa ali desenvolver seus colaboradores, e aí você precisa de um empresário que entenda que precisa ali de um empreendedor. Não é só um gestor, mas um gestor empreendedor. Mas o comerciante ele se limita e o empresário ele faz o quê? Ele investe em Tem treinamento, visão, né? visão do negócio. Tá entendendo? Então, o empreendedor é aquele que realiza sonho. Sonho de quem? Do comerciante ou do empresário? Só realiza o sonho dos outros, o dele nada. Não, mas aí ele vai ganhar. Aí, Luiz, mas vem cá. O cara tá lá dando o máximo dele. A empresa está crescendo lucrativamente, porque a gente vê como a empresa cresce. Quando o empresário começa a comprar mais produto e abrir loja. Se ele está abrindo loja é porque está tendo dinheiro. Tá? Aí essa empresa não está te valorizando. O que é que você tem que fazer? Sair de lá. Agora, tu tá lá, ganha bem, ou ganha mais ou menos, ou o teu valor sai da média do salário mínimo e do comércio, que é o valor geral de uma cidade. Aí tu tá reclamando. Aí a pergunta é, tem alguém querendo pagar mais a você? Não. Então eu quero faz. Sim. Quero faz, vai trabalhar, vai quebrar pé igual a José. Quem sabe um dia tu chega a governador, com disciplina e foco. Faz sentido? Faz sim, muito. Então vamos embora. Rapaz, é muito massa esse assunto. Eu gosto de falar sobre empreendedorismo, ó, porque depois que eu comecei a empreender, eu me apaixonei por isso. Ó, e é uma visão de futuro. É aquilo, o empreendedor, eu vejo o empreendedor como alguém que consegue ver o que ninguém está vendo. As pessoas não estão vendo oportunidades. E a gente tira com pessoas que sentaram nessa cadeira, que são empreendedores, que se destacaram em momentos que estava todo mundo inerte ali, não conseguia crescer, não conseguia ter essa visão. E ele olhava a oportunidade, investia e deu certo. Exatamente. Então, empreendedor é essa pessoa, é uma pessoa que consegue observar essa visão de crescimento, de futuro, onde as pessoas estão vendo É dificuldade. isso mesmo, né? Né? Pode falar. E teve aqueles, né, que sentaram aí, que ainda disseram mais, que nos piores momentos foi que que ele percebeu a oportunidade que estava em sua frente e agarrou ali. Correto. Eu louvo a Deus pela vida de todos os comerciantes, tanto autônomo, como já com a sua empresa cadastrada, tudo direitinho, e pelos empresários. Porque são corajosos. Sim. Né? Pega seu dinheiro, pega seu valor ali e investir, trazer pessoas que muitas vezes vão ser ingratas a você. Então eu louvo a Deus por eles, independente de quem são, porque foi através dele que Deus me abençoou e tem me abençoado. Verdade. Já está aí a resposta. Você que tinha dúvidas sobre o que é ser um empreendedor, pega a chave aí e acompanha a gente que o negócio é bom. Presbítero Luiz Carlos, o que é para você ser uma pessoa que trabalha com um time de Paulo Vieira e qual é essa função que o senhor exerce nesse empreendimento também que você faz Mas aí? eu não conhecia Paulo Vieira.
Eu fui com um treinamento, o Poder da Ação. Foi com Ana Paula. Inclusive, ela é a CEO, é a dona da Rede Humana. É uma empresa de recursos humanos em Petrolina. E até logo ninguém consegue convidar ela para um podcast. Sim. Pessoa fantástica, profissional, ela abre emprego para muita gente aí em Petrolina. E aí fui para o treinamento de Poder da Ação com ela. Eu acho que foi em 2017. 2017. E eu fui levei meu gerente. Levei alguns gerentes, ela, Luiz, vem pra cá. Eu falei, vou levar minha equipe, e todo mundo pagou. Você foi 500 conto. Não foi barato. Mas vamos lá. E aí começou ela dando o curso Poder da Ação. E eu fiquei assim, encantado. Eu já tinha pensado em parar. Essa rapaz já deu o que tinha que dar, não tem mais o que avançar, não. Só que ali caiu a ficha. Ela deu um treinamento que falou sobre a franga. Aí explicou o que era franga. Hoje eu boto outro nome, que é o capeta, é o capeta mesmo. Ele fica dizendo você não consegue, você não é capaz de acabar com isso, coisa e tal. Sempre trazendo coisa negativa para você, né? Aí já acabou teu tempo, já tá ficando velho, coisa e tal. E ela disse, olha, vamos calar a franga hoje. Como é? Você vai chegar assim, tudo aquilo que estão dizendo que você não é capaz de avançar, de ir mais além, você vai dizer, oi franga, obrigado franga, tchau, tchau franga. Eu disse, rapaz, que besteira é essa? Fiquei em casa, eu vi o negócio, vai franga. E aí eu disse, rapaz, esse curso eu quero ministrar esse curso, Poder da Ação. E aí fui atrás dela. Eu disse, como é que eu faço? Rapaz, tu tem que ser coach. Eu disse, como é que é esse negócio de coach? Aí ela me deu todo o caminho para eu Quando cheguei lá, o cabra disse, rapaz, a aula é 12 mil reais. Eu digo, não tem não. 12 mil, é. Quando eu disse para dela, tem um curso de 12 mil. Eu falei, você tá doido? E como é que a gente vai comer? E custar? Eu disse, não sei, filho, mas vai, porque Daleta é o meu financeiro. Há mais de 15 anos. Eu não pego no dinheiro, não sei quanto é que eu ganho. É mesmo? Nem pego na conta, nem nada. Toda a administração dela. Tudo que a gente tem de bens foi ela que administrou. Eu só trabalho e mando dinheiro. E aí eu disse, filha, deixa seus pulos, deu um jeito aí. Aí foi o consultor, né, de Recife, da Febracis, disse, não, aí dá um jeito, coisa e tal. Divide em 12. Eu disse, oxe, é de 12 que eu dou. E aí dividi em 12 vezes. E eu fui para esse danado de coach. E eu tinha uma visão de coach distorcida. Sim. Eu chamava de coitado. Ô, coitado. Isso é coitado? É, coitado. E quando cheguei lá foi diferente, porque a Febracis, ela forma coach. Não é um coach tradicional. É sistemático. É coach sistemático. Ele trabalha com toda a parte da parte humana. E aí, quando eu terminei, eu indo para Recife, várias viagens, teve curso de ônibus, de alimentação, tudinho. E estava preocupada, rapaz, esse dele vai voltar, esse dele vai voltar, disse, vai. E aí a gente se formou. Quando formamos da turma, eu me destaquei. Aí o diretor lá chegou e disse, Luiz, tu não pode ficar mais uma semana, não? Eu disse, não estou entendendo. O Master Coach, eu disse, deixa eu dizer, eu não tenho mais R$ 1. Eu não tenho mais R$ 1. Se o coach foi 12, o Master, eu nem sabia quanto que é. Aí ele chegou e disse, deixa eu lhe dizer, isso no telefone. A última aula que teve foi 11 da noite, meia-noite, terminou. E eu indo para casa, em Olinda, para casa da minha mãe. E no telefone. Aí quando ele disse assim, eu vou te dar de presente. Rapaz, eu desci do ônibus na parada errada. Foi mesmo. Andei mais 2 quilômetros para chegar na casa da minha mãe de noite, numa madrugada, Meu mais feliz Deus. da vida, que se eu vou dar de presente. Aí liguei pro chefe, chefe, eu ganhei aqui o Master Coach, agora eu sei o Master Coach. Ele disse, fica por aí. Aí liguei para a Dália de Feliz e andei mais 2 quilômetros para casa. E aí eu ganhei um curso aproximadamente de quase R$ 10.000. Eu disse, rapaz, eu tenho que fazer isso fazer, vale a pena. Rapaz. Tem que fazer a pena. Aí fiz o Master Coach. Com os dois, eu tive a autorização de fazer todos os cursos. Com o Poder da Ação, é uma formação, foco na prática, auto-performance, autorresponsabilidade e outros. Esses são os carros-chefe. E aí eu fiquei como ministrante oficial de todos esses cursos. E aí ministramos o Poder da Ação para 1.900 pessoas. Aí veio a pandemia, foi que a gente freou,
mas antes da pandemia foi 1.900 pessoas impactadas e de forma magnífica. Até hoje eles falam comigo. Eu tenho um site pela Febracis que a gente tem a base, que é o CIS, e as pessoas mandam os vídeos lá, que colocam os vídeos lá e assim. Foram 1.900 pessoas. Não posso falar aqui de valores, de dividendo, mas digo a você que, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Valeu a pena, né? Foi algo assim extraordinário e me deu uma alta performance até para lidar com os empresários, pensar fora, Reconhecimento, sair da né? curva, entendeu? Rapaz, Agora não é fácil, mas assim, eu louvo a Deus por ter me colocado pessoas para me abençoar. Show de bola. Então vou pedir para o senhor explicar aí para quem está nos assistindo o que é o Febracis, né? A Febracis hoje é a maior empresa de formação de coach. Eu posso falar agora não só do Brasil. O Paulo Vieira, ele só no Poder da Ação, ele é um best-seller, né? Que ele fala ali da vida dele, que aos 30 anos estava fracassado. inclusive tem um livro também, Tem um né? livro, Sim. e ele fala que estava fracassado, que com 30 anos a mulher deixou ele. Ele teve que vender a cachorra, porque não tinha alimento para dar. E aí foi dali que ele seguiu a ler livros, buscar mais informações e criou as empresas que hoje a Febracis é um ícone, né? É uma empresa que não só forma master coach, um coach, mas que só o método CIS, que é uma formação de inteligência emocional, coloca 6.000 pessoas em um ambiente que ele dá 3 dias de treinamento. E as pessoas são impactadas de forma magnífica, famílias retornando. Interessante que a gente não pode falar muito aqui do método CIS, mas você precisa ver no último momento pessoas se tomando assim um rumo para a vida, deixando muitas coisas que só lá você vendo como é impactante. E recomendo para vocês fazer o método CIS, porque no método CIS vocês vão abrir leque de possibilidade de visão para outras coisas. Então, a Febracis hoje, para mim, é uma bênção de Deus. O Paulo Vieira, eu admiro não só ele como pessoa, mas como um grande profissional que me deu uma oportunidade de ver a vida de uma outra forma. E o que ele me deu hoje, que eu tenho não só os cursos para ministrar, não só a formação para ministrar, mas eu tenho uma plataforma, entendeu? Eu tenho uma plataforma que eu posso fazer todos os trabalhos e ainda me atualizar com treinamento, com vídeo, com material. Então só uma outra oportunidade eu poderia abrir, a gente abrir a tela e mostrar, só vendo para crer. Tá entendendo? Que ele dá todo o acompanhamento, todo o material, toda a condição, você não cria nada. Você não precisa inventar nada, mesmo porque você não pode sair da linha do que é os treinamentos. Sim. Não pode estar inventando. Então isso é ótimo. Por quê? Porque ele dá toda a assessoria. A equipe dele é uma equipe preparada. Assim, eu louvo a Deus, porque hoje a qualidade que eu tenho, parte pedagógica, tá entendendo? De material que hoje eu crio para a igreja, nos treinamentos, nas palestras, tudo com base no que eu aprendi com a Febracis, que Paulo Vieira é o presidente. Outra pergunta que a gente tem, que parece ser boba, mas muita gente são leigas em relação a isso. O que é ser coach? O ser coach. O que é o coach, né? O coach é um profissional de desenvolvimento de alta performance. Pronto, aí se resume nisso aí. Luiz, o meu problema é life, é família. Então a gente vai fazer todo o processo, né? Como eu sou master coach, eu faço 10 encontros, a gente faz 10 encontros. E nesses 10 encontros, uma vez na semana, você vai ter livros, você vai ter vídeo, você vai ter filmes que você vai ter que assistir, e depois tem a síntese que você vai preencher, alguns exercícios que você vai fazer para apresentar no próximo encontro. E isso é desenvolver você, que você sai de um ponto atual que você está e dizer, Luiz, eu quero sair desse ponto atual e quero chegar nesse nível aqui. Aí a gente vai fazer todo esse processo, essa caminhada junto. Eu sempre digo que coach, ele não é mentoria. O coach não diz para onde você vai. E nem tem curiosidade de nada. Ele não é curioso. Ele não vai dizer para onde você vai. O mentor, ele pega na sua mão e leva você até onde
Você tem que ir. O coach não. O coach vai tirar dentro de você tudo que você precisa que já está aí dentro. Tá entendendo? Nas sessões que vai ter. Então, é algo assim de alta performance, assim, transformador. Eu digo porque as pessoas que eu tive o contato, que eu consegui, inclusive fica na nossa plataforma lá, tudo direitinho. Exemplo, eu tive essa eu posso falar porque ela botou um vídeo, eu botei o vídeo lá no site. Ela formada em coach, não na minha turma, mas em outra turma. Alguém me indicou para ela me ligou, disse: Luiz, eu tô com um problema. Qual é? Rapaz, a pandemia veio e o meu salão tá para fechar. E tô com um problema financeiro e tal. Fizemos a sessão, ela pagou o que tinha que pagar e abriu mais 3 salões. Olha. E coincidentemente na minha cidade, Paulista. Entendeu? Então, não tem o que discutir. Agora, claro, tudo com disciplina e foco. Tá entendendo? Por isso que quando a pessoa não tem a disciplina e foco, a gente para por aqui e cada um segue seu rumo. Então, tem que ter disciplina e foco para que você chegue. Então, você precisa ser esse profissional na área onde você vai, onde você quer ir, que possa desenvolver pessoas. Ninguém segue um cego. Verdade. Ninguém segue ninguém que não teve um sucesso, que não teve um resultado, que não tem algo para dizer, uau, eu tenho que ir. Então você precisa primeiro se preparar e ser isso para que a pessoa diga, poxa, eu quero também chegar nisso. Entendeu? E por que hoje em dia ainda tem muita gente que tem preconceito com o coach, sobretudo pessoas muito religiosas, por exemplo? Eu vou dizer a mesma palavra que você falou de coach, eu vou falar de crente. Por que as pessoas têm preconceito de crente? Porque tem religião de todos os tipos. Tem religião, tem denominação de tudo que é tipo. E aí as berrações ficam mais altas do que os que têm realmente disciplina no que acredita. Exato. Então, se você vê em todas as áreas, em especial, hoje você tem coach de saúde. A pessoa nunca fez um curso de coach. Sim. Qual é a referência dela? Ah, eu sou coach da beleza. Sim. A palavra coach quer dizer técnico. Mas na formação mesmo, tu se formou onde? Eu posso chegar a dizer assim, sou médico. Em que curso tu fez? Me prove. Me prove. Cadê o documento? Tá entendendo? Então, o que a gente está pedindo é que regulamente essa profissão. Exemplo, eu sou administrador. E o administrador é regulamentado. Sim. Entendeu? Eu tenho o CRA da Bahia. Então, se é administrador, sou. Está aqui minha carteirinha. Mas a pessoa está lá no local, está gerindo um negócio, sou administrador. Não, você pode até ter as atividades do administrador. Mas para ser administrador, você tem que passar por uma faculdade. E depois fazer parte do CRA. Então, hoje a palavra coach ficou banalizada porque as pessoas pegou a palavra fútil, de Sim. técnico. Mas, na realidade, o coach integral sistêmico da FEBRACIS, você passa por uma bateria de treinamento e também você faz TCC. E se você vê o TCC, para você realmente ter a plataforma de coach da FEBRACIS, meu amigo, é pior do que o Enem. Porque eu digo, eu sambei para fazer, não foi fácil. E não é fácil. É tanto que gente que faz o curso de coach, mas não termina com o TCC. Fica pela metade porque vê que tem que realmente se dedicar. Então, isso que aconteceu com o nome coach. Mas o coach mesmo, um profissional, ele tem que ser respeitado porque ele estudou para isso. A gente pode deixar até esse conselho para quem está assistindo aí, que talvez tenha uma revolta quando fala essa palavra coach. Tem pessoa que você não aguenta nem você falar esse nome, essa palavra. É porque estão, assim, tristes com certas situações de engano que elas passaram ou sofreram, e aí acaba descontando até em pessoas que não tem nada a ver e estão trabalhando seriamente com essa profissão. Eu fico assim, sabe, eu não vou falar triste, mas decepcionado, porque, por exemplo, até no nosso meio mesmo, o pessoal tem empregado e
e confundido as pessoas que trazem mensagens de autoajuda e que não é de agora, essas mensagens, muito antes de coach, sempre teve essas mensagens de autoajuda. Aí agora aproveita o nome, não conhece o nome, não conhece o profissional, não conhece o que realmente esses profissionais são importantes. Por exemplo, um coach, um Master Coach Integral Systêmico, formado pela Febracis, ele não cura, ele não trata uma depressão. Quando a gente percebe que a pessoa está numa depressão, a gente recomenda ela para um psiquiatra e a gente para a sessão. Mas uma pré-depressão, essa pessoa pode ser resgatada. Verdade. O que aconteceu na pandemia, a gente trouxe muita gente da pré-depressão. Da pré. Agora, a depressão, quando a gente percebe que a gente percebe, porque a gente não é psicólogo, Aí tá já passa a entendendo? bola. E não é, aí já diz, olha, você tem que procurar um profissional e depois a gente segue com a sessão. Porque é isso aí, o objetivo é a alma, é a pessoa. É ver a pessoa bem, não é o dinheiro pelo dinheiro. Então, Paulo sempre ensina dizendo, olha, não é pegar o dinheiro pelo dinheiro. É melhor, às vezes, até não fazer. Tá entendendo? Então, assim, a mesma coisa na religião. Você vê o quê? As pessoas querem levar o evangelho para ganhar dinheiro. Tá entendendo? Para ganhar dinheiro. Aí se você vê eu ministrando e eu fazendo essa ação de coach, é o mesmo. João Batista. Por quê? Porque é para trazer a realidade, trazer a pessoa para a realidade. Não está ali para usar a pessoa para Pra aliviar o ego, não. Não é como muitos pensam, né? Não é, não é. É verdade. A ideia é trazer a pessoa para a realidade, dizer, olha, é isso aqui que você quer, qual que tu quer? Ah, não, eu sou Alice do País da Maravilha, então qualquer caminho vai. Agora não, não sou Alice não, eu quero um caminho. Então, o caminho é esse aqui, é Jesus. Ele é a porta. E é por aí o caminho. É isso aí, pessoal. Eu disse no início que ia ter muito ensinamento, muita coisa boa e tá aí. Mas vamos retornar um pouquinho sobre o assunto de empreendedor. Presbítero, todo empreendedor é um bom líder? Não. O que falta no empreendedor para ter esse título de bom líder? Capacitação. Tem muita gente boa de empreendimento, mas quando bota uma equipe na mão dele, ele perde. Tá entendendo? Como também nem todo bom líder ele pode ter que ser um empreendedor. Você está entendendo? Então, a maioria dos empreendedores ele fica no estratégico. O que é o estratégico? É você não estar lá no teto a teto com a equipe e o cliente. Por quê? Porque se ele for lá para dentro, o negócio desmantela. Ele é o cara de ideias. Ó, o caminho aqui, o caminho aqui. Agora tem que ter alguém agora ali para fazer o caminho. Na prática. Na prática. Então, eu peguei esse filho. Então, o cara pensa lá, que é o estratégico, Luiz, é aqui agora, pronto. Aí agora, junto com a equipe, aí você vai ajustando. Então, assim, um empreendedor não quer dizer que ele é líder, porque liderança é uma coisa, gestão é uma coisa. O empreendedor, ele traz a gestão. Então, gestão é gerência. Então, gerência é o que eu faço. Liderança é o que eu sou. São duas coisas distintas. Então, gerência, tudo aquilo que você vê eu fazendo é gerência. E aí, às vezes, eu vou, como eu disse, iniciei nos trancos e barrancos. Eu não era líder, eu era chefe. Entendeu? Eu era um sargento. É do jeito que você queria. Escreveu no meu, o palco meu. Então, eu não era líder, eu era chefe. E o líder não. O líder, ele faz aquelas pessoas fazer o que ela não quer fazer. E sorrindo. É mesmo. Se conseguir tirar o melhor das Exatamente. Conduzir ela a fazer o que ela não quer fazer, sorrindo, alegre, feliz, terminando o dia dando grito de guerra. Show. Entendeu? Então, assim, não é uma regra. Sim, Agora, sim. pode acontecer, aí o cara virou já dono do negócio. Mas, olha, tem empresários aí, tem grupos que dizem, ó, que quer um cara empreendedor, quer um cara empresário e quer o cara na operação. Que paga bem. Só que falta gente. Mas imagina você numa loja iniciando, ganhando 5 salários mínimos, é ruim ou bom? É bom demais. Ganhando 10% da lucratividade mensal, é ruim ou bom?
Coisa boa. Mas você precisa agora de quê? Capacitação. É. Alta performance. Só que o pessoal não quer estudar, não quer desenvolver, não quer aprender. Aí você precisa o quê? Desenvolver o empreendedorismo, desenvolver a gestão, desenvolver a liderança, né? E desenvolver tudo isso. Porque imagina, você vai para uma cidade, o cara te dá um negócio, porque agora você é um parceiro empresário. Não é só um gerente, cumpridor de horário. Você é o cara que tem que botar aquele negócio para funcionar. Bater as metas e dar lucro. Tem muito empresário procurando essas pessoas. Se liga você aí que está no mercado e acha que o comércio é ruim. Deixa eu te dizer, o comércio é um pedacinho do céu para quem gosta de ganhar dinheiro e viver bem. Vamos lá, dando continuidade. E quais são os principais erros dos empreendedores no Brasil? Saber que sabe tudo. Achar que sabe tudo. Achar que não precisa mais aprender. Aí é para descer de cabeça. Tá entendendo? Isso aí é uma derrota para todos. Achar que uma pessoa do serviço geral não pode trazer uma ideia. E as maiores ideias vêm das pessoas mais simples. As pessoas, Luiz, o que é que um gerente de loja faz? Aí a gente vai ficar com raiva de mim. Deixa eu te dizer, nada. Por que, Luiz? Porque o operador de caixa opera o caixa. O vendedor vende. Tá lá, a equipe dele. Os serviços gerais limpa a loja. O estoquista carrega a caixa para cima e para baixo. Ele fica o quê? O que é que fica para ele fazer agora? Não, só observar. É. Ele tem que gerir. Gerir o estoque. Gerir a equipe. Gerir a venda. Mas os cabos ainda reclamam. É mesmo. Tô trabalhando demais. Quando na realidade ele tem que pensar o quê? Como é que eu posso fazer para o dono me chamar para ser parceiro empresário? O que é o parceiro empresário? Ele não é, eu vou mais além, dono do negócio. Não é o proprietário, ele é dono do negócio. Ou seja, o negócio agora é meu, mas eu não sou proprietário. Então eu vou fazer ele ganhar mais e chamar ele para conversar. E aí vamos participar aí a lucratividade? Que é quanto? Tá empreendendo em outro CNPJ. Você está entendendo aí agora? Sim. Então, o gerente de loja que se conforma, ficar numa porta de loja com o braço cruzado e ainda achar que está ganhando pouco, então ele está fora da curva, muito grande. Então, precisa entender isso. Você está entendendo? Quando achar que já sabe tudo e não precisa mais aprender nada, aí já é o fracasso dele. Já vou lançar outra. E qual a importância da busca pelo conhecimento? A busca pelo conhecimento é o pilar central de um empreendedor. Porque o mercado muda igual roupa. Tá entendendo? Hoje, deixa eu lhe dizer, anota aí, inteligência virtual. É o boom, muita gente dormindo. Nós temos já países que tem um hotel que quem atende as pessoas é um computador. Não tem mais pessoas atendendo. Nós temos já em alguns países, a pessoa chegando, escolhendo o que quer, dando uma bolsa, coloca no lugar e o computador diz, agora faça o Pix. Então a inteligência virtual veio para ficar. Por quê? Porque ninguém aguenta mais ser atendido por alguém Sai de mal casa com amado, raiva e quer mal descontar amado. nos clientes. mal amado. É isso Motivo. mesmo. Ninguém consegue mais ser atendido por alguém mal amado, mal resolvido. Então, o que é que vai acontecer? Os postos de gasolina já estão no Brasil, viu? Já está no Brasil. Você chega no posto de gasolina e abastece. Ninguém lhe atende. E está chegando por quê? Porque nós, seres humanos, estamos perdendo as oportunidades de sermos mais ser humano do que já somos. De poder tratar o outro que está deixando seu dinheirinho para pagar a minha conta, por mais simples que seja, mas ele está ali querendo o melhor atendimento. É isso mesmo. E na sua caminhada liderando pessoas, o senhor viveu algum momento difícil que lhe levou ao seu limite? Rapaz, sim, sempre chega, né? Porque a gente é limitado, ser humano. Tem a hora que você quer desistir, tem a hora que você não quer mais avançar, mas com a Bíblia eu descobri que
precisamos acreditar na abundância das pessoas. Então, quando isso vem, o sentimento de querer desistir, a gente olha para a palavra e Deus, através do Espírito Santo, toca nos corações. Se fosse você, como é que você queria ser tratado? E aí a gente volta a entender que as pessoas são fantásticas e elas podem sim mudar. Agora, para mudar, só depende dela querer mudar. Verdade, verdade. E para o senhor chegar onde chegou hoje, acredito, né, que tiveram muitas dificuldades. E a pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é como lidar com essas dificuldades nessa caminhada? Não desistir. Porque Deus é que faz a gente avançar. Eu não tive padrinhos. Né? Nem no ministério eu tive padrinho, eu não tenho padrinho. Como eu disse, sou filho de uma mãe sem pai e não conheci avô, não conheci avó, não conheci tio, não conheci tia, não conheci parente nenhum. Não tive nenhum parente que eu conheci. Porque minha mãe foi botada para fora pelo meu avô e ela teve que seguir para Recife. Ela é de escada. E com isso Deus botou no meu coração de eu não desistir. É que eu não desisto, é que eu não desisto. E é esse pai que eu me agarro, em Deus. Tá entendendo? E aquilo que não chega para mim na hora é porque não era para chegar. E o que eu perdi, que eu já tinha, é livramento. Sim. Então é nessa linguagem que a gente segue aí com Deus no barco. Quero agradecer o presbítero Luiz Carlos por ter vindo, aceitado esse convite humildemente. Você é bênção em nossas vidas, inspiração. Amém. Que o Senhor continue nessa caminhada aí, mudando a história de muitas pessoas. E que só venha crescer tudo aquilo que o Senhor tem planejado e projetado para o sua família, seu trabalho e tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deixe seus agradecimentos aí. Primeiramente, gratidão a Deus pela vida de vocês, por esse momento aqui especial, e tenho certeza que esse projeto aqui vai muito mais além, né? Continua firme. E para vocês que estão nos ouvindo, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Tem poder quem age. Tem mais poder ainda quem age certo. E superpoder que age certo, na hora certa, na direção certa e na velocidade certa. Deixa eu te dizer, não pare de agir. Eu te desafio. Vamos para ação? Aí. Pois é, pessoal, estamos chegando aí ao fim. Tchau, tchau. Deus abençoe.